do São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse a caridade, nada seria, senão como um bronze sonante ou um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria, para nada, não serviria assim, não acrescentaria nada na vida da gente. Então, essa passagem de São Paulo, ela é muito importante porque ela é uma espécie de uma prece que Paulo faz falando sobre a caridade. Eu não vou ler ela todinha, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha em casa, vai ser muito bom. Então, o que vem a ser caridade? O maior mandamento que Jesus nos trouxe. Sabe por que é o maior mandamento? Porque dentro da caridade entra amar ao próximo como a si mesmo. Foi essa máxima que Jesus trouxe. Perguntaram a ele: mestre, qual é o maior mandamento? E ele falou que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Daí ele completou explicando: se eu não me amar e se eu não amar o meu próximo, como que eu vou poder amar a Deus? Porque Deus é acima de tudo isso. Deus é que nos criou. Então, nós, para conseguirmos atingir essa máxima, precisamos refletir bastante sobre a caridade. A caridade, como nós vimos nessa passagem de São Paulo, não é necessário nós termos bens materiais para fazer a caridade. Ele deixa claro que se ele soasse, fosse como um sino, e ele não tivesse caridade, o que valeria isso? Ele deixa claro que se ele desse, olha, prestem atenção, vamos nós todos prestar atenção nessa passagem, se ele doasse todos os bens dele, bens que ele está falando aqui, bens materiais, e não tivesse caridade, de nada serviria. Então, o que significa isso? Que a caridade é acima de qualquer coisa material. Nós podemos, sem ter nada materialmente, e praticarmos a caridade. Como seria isso? Será que eu faço tudo aquilo que eu posso para o meu próximo? Esse próximo que eu estou dizendo é o próximo mesmo que mora com a gente, o próximo que nós trabalhamos junto com eles, o próximo que encontramos na rua, o próximo que está doente. Olha quantas oportunidades nós temos de praticar a caridade. Quando soubermos de alguém que está necessitado de uma palavra amiga, de uma palavra de ânimo, de coragem, e nós estivermos prontos ali, presentes, para poder abraçar essa pessoa. Às vezes nem é necessário o abraço
físico, o abraço da palavra que sai do coração. Isso é a maior caridade que nós podemos fazer. Então, essa reflexão sobre a caridade vai nos trazer tantas oportunidades que nós, muitas vezes, quando eu falo nós, todos nós, muitas vezes deixamos passar. Perdemos a oportunidade de sermos caridosos, de cumprirmos a lei que Jesus nos trouxe, principalmente de amar o nosso próximo. Uma pessoa, às vezes, doente numa cama, ou mesmo doente com dores, mesmo onde a gente passa, se a gente puder falar alguma coisa para aquela pessoa, no sentido de ânimo, de dizer que tudo passa nessa vida, porque nós sabemos que as dificuldades também passam. Todos que estão na Terra passam por dificuldade, mas nós sabemos que elas são passageiras. E nós sabemos também que as dificuldades são maneiras de nós termos o aprendizado aqui quando encarnados. Uma criança, muitas vezes, nós não temos um brinquedo para dar para aquela criança. Que nós, quando pensamos em caridade para uma criança, nós pensamos ou numa comida, ou num brinquedo, ou em algo concreto que nós podemos pegar. Mas nós podemos encaminhar aquela criança. Se é uma criança, muitas vezes, até do nosso convívio, não precisa ser uma criança na rua, do nosso convívio familiar, uma criança que muitas vezes ainda não teve aquele contato com pessoas que a amassem verdadeiramente. Se nós dermos amor para aquela criança, se nós procurarmos ajudá-la dentro da educação, mas tudo isso sem muita imposição, compartilhando do nosso coração, essa é a maior caridade que nós podemos dar a uma criança. Como também a caridade material, quando necessário, e nós tivermos condições de vermos uma criança na rua com fome, muitas vezes a gente percebe que pegando até restos de comida, se nós tivermos e fizermos essa caridade com o coração, não é simplesmente pegar aquele alimento e doar, é fazer aquele alimento na nossa mão, receber todo o nosso amor para transmitir para aquela criança ou para aquele outro ser adulto que está necessitando de um alimento. Então, como nós percebemos, a caridade é muito complexo na maneira que Jesus nos trouxe. O amor ao próximo, o respeito ao próximo. Esse respeito, muitas vezes, a gente não concorda com a pessoa, porque ela tem um modo de pensar diferente do nosso. Mas, através desse lema de Jesus, nós podemos compreender aquela pessoa. Se for uma coisa errada, nós não vamos aplaudir, lógico. Mas se é um modo de pensar diferente do nosso, mas que leva ao bem, leva ao trabalho, nós podemos concordar, sim. E não precisamos entrar em atrito com a pessoa. Isso dentro do nosso lar é muito importante, para haver harmonia entre todos aqueles que residem debaixo do mesmo teto.
que nós sabemos que o Pai de infinita misericórdia nos une todos ali naquele lar para muitas vezes resgatarmos coisas que não fizemos em outras encarnações, mas principalmente para podermos dar de agora, do nosso ser, aquilo de melhor para aqueles que estão ali, oferecendo. Muitas vezes, mas ele não quer. Mas o problema não é seu. Você fazendo a sua parte, compreendendo, amando, você está fazendo a sua parte. Você está falando e agindo dentro dos ensinamentos de Jesus. Sabemos que é muito difícil mesmo, nós vivermos dentro desses ensinamentos. Mas é necessário muito esforço para podermos, a cada dia que passa, se nós conseguirmos 1 milímetro de boa vontade para fazer o bem, todos os dias estamos evoluindo aqui na Terra, estamos cumprindo, mesmo que seja esse milímetro, com aquilo que Jesus nos trouxe. Então essa reflexão é para levarmos, refletirmos sempre. Não é da noite para o dia que nós conseguimos praticar os ensinamentos primordiais, os primeiros, os principais ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, mas levando esta boa vontade de refletir. Erramos, caímos, mas ao invés de sentirmos culpa, vamos corrigir aquele erro. Muitas vezes somos nós que agimos errado, então pedindo desculpa, procurando viver melhor. Tudo isso são boas reflexões para o nosso dia.